Salve, salve, rapaziada. Tudo bem com vocês? Tô aqui hoje passando para falar rapidinho com vocês, fazer uma rápida revisão sobre tutelas provisórias no processo civil. Só antes de falar sobre as tutelas, passar um recado rapidinho que eu tô fazendo uma promoção para sorteio de um exemplar do meu livro, né, a Mutatio Libelli aplicada ao processo civil. E para ganhar, para concorrer ao livro, você deve comentar esse vídeo e depois correr lá no Insta, tá? Inscreva-se no canal, tem que ser inscrito aqui no canal do YouTube, comente esse vídeo e marque 2 amigos lá no Instagram. Lá no Insta eu vou deixar todas as instruções, tá bom? Então vou falar um pouquinho sobre a tutela provisória no processo civil. Primeira coisa, quando eu falo em tutela, né, o que seria tutela? E nos dizeres de Cândido Rangel Dinamarco, grande processualista, a tutela nada mais é do que a proteção que é dada através da obra dos juízes, das decisões judiciais, àquele que tem razão em um determinado litígio. E quando eu falo de tutela provisória, é uma tutela que foi concedida, como o próprio nome diz, provisoriamente, para uma determinada parte, para um determinado indivíduo. É uma tutela que é concedida sem uma análise profunda, é feita apenas uma análise superficial, então, como se na piscina você olhasse apenas a parte de cima, né, apenas a superfície, para ver se é caso ou não de concessão de uma tutela provisória. Em oposição à tutela definitiva, que é aquela concedida ao final de um processo, após uma análise exauriente, né, você esgotou toda a instrução probatória, foi a fundo na análise do caso para conceder a tutela definitiva ao final. O que eu queria falar com vocês hoje sobre a tutela provisória, com grande chance de cair isso no concurso de escrevente no próximo domingo. Quando eu falo em tutela provisória, algumas classificações são essenciais. Primeira classificação diz respeito à natureza da tutela provisória concedida. E quanto à natureza, a tutela provisória pode ser uma tutela cautelar ou uma tutela antecipada. Qual que é a diferença entre tutela antecipada e tutela cautelar? Na tutela antecipada, o sujeito pretende antecipar o provimento final, então ele quer receber antes do final do processo aquilo que ele só receberia no final. Por isso, antecipada, nós estamos antecipando o provimento final, ou pelo menos parte dele. Já na tutela cautelar, não se trata de antecipação do provimento final, mas sim de uma medida para assegurar o resultado prático ao final do processo. Então eu não quero o objeto do processo de forma antecipada, mas eu quero alguma medida para garantir que, quando eu obtiver a tutela definitiva, ele será útil para mim, né? Eu não terei uma perda do objeto. Então, por exemplo, né, um exemplo de cada uma. O sujeito precisa fazer uma determinada cirurgia, está correndo risco de morte e o convênio se recusa a fazer a cirurgia. Ele entra com uma ação pedindo, né, que o convênio seja obrigado a prestar o serviço, só que ele não pode esperar até o fim do processo, porque ele está correndo risco, ele precisa fazer a cirurgia agora. Esse é um caso de tutela antecipada, porque no final do processo o que ele desejava? Fazer a cirurgia. E o que ele está pedindo de forma provisória? A antecipação desse provimento, que determine o convênio, faça a cirurgia. Eu preciso fazer a cirurgia agora, nesse final de semana. Então é uma tutela antecipada, eu estou antecipando o provimento final. Já na tutela cautelar, o exemplo que eu posso mencionar é o arresto. Então você tem um crédito para receber e você entra com uma ação para cobrar o devedor. Só que você descobre que esse devedor está dilapidando todo o patrimônio. Então, poxa, ele está dilapidando tudo, ele está se desfazendo de seus bens, ele está rasgando dinheiro. E ao ponto de que, quando chegar ao final da minha ação e for procedente a minha ação de cobrança, eu não vou ter nada, ele não terá mais bens para que eu possa satisfazer o meu crédito. Então, o que eu posso pedir, por exemplo, no caso desse, o arresto, o bloqueio dos bens do indivíduo. Veja, não vai antecipar, não vai me pagar nada de forma antecipada. Não estou antecipando o resultado final do processo. Eu apenas quero que os bens sejam bloqueados, sejam arrestados, para que, ao final da minha ação, eu tendo razão e sendo reconhecido o meu crédito, ele tenha bens suficientes dos quais eu possa ir em cima com a minha execução. Eu costumo dar um exemplo
relacionada a uma peça de carne, para diferenciar a tutela antecipada da tutela cautelar. Então imagine que eu e você estamos em um litígio judicial por causa de uma peça de carne. Então imagine lá uma peça de picanha pela qual nós estamos litigando em juízo, estamos brigando. Eu falo, aquela peça de picanha é minha, e você fala, não, essa peça de picanha é minha, sou eu que tenho direito a essa peça de carne. Se eu chegar nesse processo e fizer um pedido para o juiz no seguinte sentido: Excelência, pelo amor de Deus, nós estamos aqui brigando por esse pedaço de carne, mas eu estou morrendo de fome, eu preciso me alimentar, eu não tenho com o que me alimentar. Então, pelo amor de Deus, autorize, me conceda pelo menos parte dessa peça, corta um bife dessa peça de carne e me entregue um bife, porque se eu tiver que esperar, eu vou morrer de fome, não dá para esperar. Isso seria o quê? Tutela antecipada ou cautelar? Seria a tutela antecipada. Por quê? Porque no final do processo, o que é o objeto e o que eu busco? A carne. E o que eu estou pedindo nessa tutela provisória? Um pedaço da carne. É uma antecipação. Agora, olha como é diferente a tutela cautelar. Estamos lá, eu e você, litigando em cima da peça de picanha. Eu direciono um pedido para o juiz nos seguintes termos: Excelência, nós estamos brigando por causa dessa peça de carne que é objeto do nosso processo. Só que o processo ele vai levar 2 anos, 3 anos. E quando chegar no final do processo, essa picanha ela estará completamente podre se ela não estiver devidamente armazenada. Então, Excelência, pelo amor de Deus, determine o congelamento dessa peça de carne, né, dentro de todas as medidas de segurança e sanitárias. Para quê? Para que ao final do processo, se eu tiver razão, ou mesmo se a outra parte tiver razão, mas eu tô vendo o meu interesse, né? Eu tendo razão, eu tenho a carne para receber. Porque de nada adianta, no final, você dizer, o Felipe tem direito à peça de carne, e ela já está estragada, ela já está completamente podre. Então a tutela cautelar, veja, não estou pedindo para me entregar a carne agora, mas eu estou pedindo uma medida para assegurar que ao final do processo, em sendo o meu pedido procedente, o bem esteja preservado, o bem esteja assegurado, né? Buscando sempre a satisfação do direito. É importante essa distinção para saber quando você vai usar a tutela antecipada e quando você vai usar a tutela cautelar. Essa é a primeira classificação. Uma outra classificação diz respeito ao fundamento da tutela provisória. Toda tutela provisória ela estará baseada ou na urgência do pedido ou na evidência do pedido. Então nós temos tutela de urgência e tutela de evidência. Ambas são provisórias. Ambas são provisórias. Nenhuma delas é definitiva. Qual que é a diferença entre uma e outra? Ou então, melhor ainda, quais são os requisitos de uma e de outra? Tutela de urgência. Quais são os requisitos? Primeiro, tem que haver pedido da parte. O juiz não pode conceder uma tutela de urgência sem pedido, de ofício. Segundo, chamada probabilidade do direito, que nós sempre falamos do fumus boniuris, né? O juiz tem que entender que, olha, parece que ele tem razão. Eu estou olhando só a superfície ali da piscina. É uma análise superficial, mas me parece que ele tem razão no que está dizendo e no que está pleiteando. Terceiro, perigo na demora. Perículo in mora, a urgência, afinal é uma tutela de urgência, né? Por que não dá para esperar o fim do processo, Felipe? Ora, porque é uma cirurgia que eu preciso realizar. E se eu tiver que esperar o final do processo, eu vou morrer. Não dá para esperar. Né? Outro exemplo, fixação de pensão alimentícia. Poxa, eu entrei com uma ação de alimentos, mas eu vou ter que esperar o fim do processo para ter a pensão fixada? Não, eu preciso de uma pensão já durante o processo. Então é uma tutela de urgência, né? Uma tutela antecipada. Eu estou antecipando a pensão alimentícia, que é o objeto do pedido final, estou antecipando uma tutela provisória em razão da urgência. E o quarto requisito, e esse não se esqueça, normalmente o pessoal esquece desse, é a reversibilidade. Tá? O juiz deve conceder a tutela de urgência se essa tutela, pelo menos via de regra, for reversível. O que isso significa? Se lá na frente você não tiver razão, ele vai revogar essa tutela provisória que ele tinha concedido e tem que haver a possibilidade de reversão.
né? Você pode devolver aquilo que você recebeu, aquilo que lhe foi conferido para o outro indivíduo, né? Então, por exemplo, você está discutindo sobre a exigibilidade de um determinado débito. Você fala, olha, esse débito aqui é inexigível, né? Seja, por exemplo, porque ele prescreveu. E o sujeito colocou o meu nome nos órgãos de proteção ao crédito. E eu entro com a ação declaratória de inexigibilidade, mas eu peço uma tutela provisória para que, desde já, o meu nome seja retirado dos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Ou seja, eu quero antecipar isso que eu só teria no final do processo para agora. Por quê? Primeiro, está tendo requerimento. Segundo, fomos boniures. Excelência, está prescrito. Olha de quando que é essa dívida. Terceiro, o perigo da demora. Isso está me trazendo prejuízo. Eu estou com restrição no nome, não posso fazer um financiamento. Isso está me atrapalhando. E quarto, é uma medida que é reversível. Porque o juiz pode determinar que o meu nome seja excluído hoje, mas se no final falar, olha, não prescreveu não, teve uma causa de interrupção e o Felipe é mesmo devedor, inscreve de novo. Então é uma medida reversível, tá? A reversibilidade é um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Existe uma única exceção, que isso não está no código, mas a doutrina é quem diz, né? Em situações em que a tutela concedida não tem a reversibilidade, ela é irreversível, mas, por outro lado, se o juiz não conceder, a situação é irreversível também. É o que chamam de irreversibilidade de mão dupla. É o caso da cirurgia, que eu mencionei. Poxa, mas se eu determinar que o convênio cubra a cirurgia, que o hospital faça essa cirurgia agora, o procedimento vai ser feito, e depois, se for verificado que o consumidor não tinha razão, não tem como reverter. É um consumidor que não tem recursos financeiros para pagar isso e o convênio vai acabar ficando no prejuízo. Então, não é uma tutela reversível. Mas, por outro lado, se ela não for concedida, o sujeito vai morrer. E aí também é irreversível. Então, é uma reversibilidade de mão dupla. Nesses casos, também é possível a concessão da tutela de urgência. E a tutela de evidência? A tutela de evidência ela tem a previsão lá no artigo 311, depois eu vou pedir para vocês darem uma lidinha no artigo, mas ela independe do perigo. Então não está relacionada ao perigo da demora, ela não é uma tutela de urgência, ela é provisória, mas ela não é de urgência. Ela é baseada na evidência do seu direito. Então depois você vai lá ver no 311 e que tem lá, se por exemplo, o que você está pedindo já tem um precedente nos tribunais superiores. Então vai falar, excelência, é evidente que tem razão. Ou então quando a outra parte fica recorrendo só para procrastinar o feito, para demorar mais, para que se arraste aquele processo. Então a tutela de evidência, ela é também uma tutela provisória, mas que não depende da questão da urgência. Então, saiba distinguir, tá? Primeira classificação, tutela antecipada é uma coisa, tutela cautelar é outra. Na segunda classificação, o fundamento dessas tutelas, tanto a cautelar quanto a tutela antecipada, ou elas estão baseadas em urgência, ou elas estão baseadas em evidência, tá? Sempre é o fundamento dessas tutelas. E, por fim, a última classificação que eu queria tratar com vocês aqui diz respeito quanto ao momento em que essa tutela é pedida. Essa tutela ela pode ser antecedente ao processo principal ou pode ser pedida de forma incidental dentro do processo. Como assim, professor? Se você já tem um processo em trâmite, por exemplo, aquela ação de cobrança, ela já está tramitando. E durante o processo, você descobre que o devedor está dilapidando o próprio patrimônio. Então veja que no próprio processo, você vai pedir a sua tutela cautelar, de forma incidental. É um incidente dentro de um processo que já está tramitando. Tá? A tutela de urgência, tutela antecipada, também pode ser pedida no decorrer do processo. Porque no começo pode ser que não tinha urgência. Então você entrou, você nem fez pedido de tutela provisória. Né? Dá para esperar, eu quero que o convênio cubra um determinado tratamento, mas dá para esperar. E o negócio foi indo, e de repente o médico fala, não, ó, agora você precisa fazer logo. Não dá mais para ficar esperando. Poxa, surgiu a urgência. Eu vou pedir a tutela antecipada em um processo que já está em andamento. Será uma tutela antecipada, pedido de forma
incidental, tá? Então, tanto a antecipada quanto a cautelar, elas podem ser pedidas de forma incidental ou de forma antecedente. Então você vai ter que fazer todas as combinações possíveis, né? De forma que você terá a tutela cautelar antecedente, a tutela cautelar incidental. Tutela antecipada antecedente, tutela antecipada incidental. Tá? Não confundir antecipada com antecedente. Antecedente é o momento que está sendo pedido. E antecipada é o tipo quanto à natureza da tutela provisória que você está pedindo. E só mais alguns minutinhos eu queria falar um pouquinho sobre a tutela antecedente. Tá? A tutela antecedente é aquela que é pedida antes do processo principal. Você ainda não tem o processo principal em trâmite. E aí o Código de Processo Civil, ele prevê, né, um procedimento para tutela antecipada pedida de forma antecedente e um procedimento para tutela cautelar pedida de forma antecedente. Tutela antecipada antecedente. Você precisa antecipar o que você teria ao final do processo, mas a urgência é tamanha que não tem como esperar o advogado fazer toda a petição inicial e fundamentar e colacionar toda a jurisprudência que ele quer e mais toda a documentação que ele ainda quer juntar. Então, antes de entrar com o processo principal, eu já vou apresentar o meu pedido de tutela provisória. É uma tutela antecipada antecedente. Eu vou entrar só com o pedido de liminar, só com o pedido de tutela provisória. E depois eu apresento a petição inicial completa, apresento o pedido completo do processo principal. Como que é o procedimento? Como vai funcionar? Você faz esse pedido de tutela antecipada antecedente. Se o juiz entender que não estão presentes todos os elementos, não dá para conceder ainda, ele te dá 5 dias para complementar esse pedido e trazer outros elementos para que ele possa conceder essa tutela antecedente. Se você complementou e ainda assim ele entende que não é caso de concessão, ele extingue o processo. O processo é extinto, mas calma, não tem problema, você ainda pode entrar com o pedido principal, com a petição inicial completa. Tá? Ele só extinguiu o pedido de liminar antecedente. Aí você entra com a inicial completa e peça a tutela antecipada na própria inicial, no processo principal, mas ele extingue aquela primeira. Se, por outro lado, ele entender que há elementos suficientes, ele vai te conceder a tutela antecipada, pedida de forma antecedente, e a partir daí, né, ele vai mandar intimar o réu acerca dessa decisão e vai intimar também o autor. E aí cada um tem uma obrigação. O autor terá o prazo de 15 dias para entrar com a petição inicial completa. Porque até então era só o pedido de tutela provisória. Agora presente a inicial completa. Eu estou concedendo a antecipada, mas entre agora com o processo principal. E o réu, por sua vez, ele é intimado e ele deve, se não tiver conformado com essa concessão, ele deve obrigatoriamente recorrer. Ele deve apresentar o recurso adequado, que é o recurso de agravo de instrumento. Por quê? Se ele não recorrer dessa concessão da tutela antecedente, a tutela se estabiliza. É o que nós chamamos estabilização da tutela provisória, da tutela antecipada antecedente. O que isso significa? Ela se estabilizou, né? Ela vai continuar produzindo efeitos, não precisa se discutir o processo principal. Então, aquele que eu mandei o autor apresentar em 15 dias, não vamos discutir isso agora, não, porque você já tem a antecipação do que você tinha pedido e agora isso estabilizou, né? E essa tutela vai permanecer. Para sempre, professor. Enquanto ela não for discutida em um outro processo, sim. Então ela se torna imutável, ela se torna estabilizada até que eventualmente a outra parte possa entrar com uma ação para falar: olha, vamos rever aquilo lá, eu quero discutir. Eu não recorri lá na época, mas agora estou entrando com uma ação. Detalhe: essa ação tem um prazo de 2 anos. Tá? Depois de 2 anos, não cabe mais a rediscussão daquela tutela que foi estabilizada. Tá? Isso na tutela antecipada antecedente. Já na tutela cautelar antecedente, então cautelar, lembra, não é antecipação do pedido final, é aquela medida para proteção do provimento, para a efetividade
do seu provimento. Na tutela cautelar antecedente, uma vez sendo concedida, o autor terá o prazo de 30 dias para ingressar com a ação principal. E aqui, se ele não ingressar com a ação principal, a tutela cautelar que havia sido concedida é revogada e o processo é extinto. Tá? Então, basicamente, nesses poucos minutos, quis fazer aí um apanhado geral das tutelas provisórias para tentar fazer essa rápida revisão com vocês a poucos dias da prova, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima. Beijão enorme, até a próxima.